Aleluia! Estamos nós aqui para te adorar, Senhor, para dar gritos de júbilo, para bendizer o seu santo nome, porque mais um dia o Senhor fizeste para nós. E podemos, Pai, nos prostrar e dizer, eis-nos aqui, queremos receber mais de Ti. Estamos facinho, Senhor. Vem com a Tua palavra. Não há impedimento em nós. Receberemos a Tua palavra com mansidão e ela cairá num bom solo do meu coração e vai frutificar. Porque eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Obrigada porque a Tua bênção me alcançou. Obrigada porque Jesus me alcançou. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, meus irmãos. Aleluia! Obrigada, Pai. Oh, Pai, eu te amo. Deus é tão bom. Graças a Deus. Hoje é culto de ensino, amém? A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Me chamo Marli. Amém. Ju, que bom que você está aqui. Uhul, como é bom desfrutar da sua presença, da companhia, da unção. E hoje é um culto de ensino, amém? Lá em Lucas 19:47, diz que Jesus fazia uma coisa todos os dias. Jesus, todos os dias, ensinava no templo, ou melhor, na sinagoga. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, Deus fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tem também um versículo que diz, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar os mandamentos. O ensino não tem como, né, recebermos a Jesus e continuarmos da mesma forma, sem o entendimento. E o que nos faz de diferente é que nós não temos somente um conhecimento da palavra, nós temos também a revelação. E essa é a grande diferença de recebermos o Espírito Santo, de estarmos aqui hoje. Para que nós possamos receber essa revelação, que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade e que a gente possa se fazer, como Jesus falou, seguir a ordem, ide, fazer discípulos, ensine-os. Onde eles chegarem, a guardar os meus mandamentos. E hoje nós vamos falar sobre ser uma bênção, amém? Amém, desse jeito. Olha que eu já recebi o tema da ministração, mas só na segunda-feira dessa semana que acho que a ficha caiu. E aí eu estava indo para o trabalho e ouvindo uma ministração e teve uma hora que o ministro falou assim, você é uma bênção. Eu falei, uau, eu sou uma bênção. Eu já cheguei no meu trabalho de outro jeito, eu sou uma bênção nesse lugar. E aonde eu chego, tudo dá certo, porque o sucesso chegou ali. Aquela que tem a jornada bem-sucedida chegou. Amém? Já cheguei de outra forma ali, já tratei os outros, já olhei para os meus colegas de trabalho de outra forma. Eu sou uma bênção para ele. Eu tenho vida de Deus, eu tenho palavras de vida, eu tenho algo de Deus que eu posso transmitir a essas pessoas. E aí veio ter o título dessa ministração, Sê tu uma bênção. E Deus, Ele é o autor e a fonte, queridos, de toda a bênção. Só vem dele. E por nós estarmos nele, em Jesus, nós somos abençoados. E nós vamos discorrer um pouco sobre isso. E ser, prosperidade, ser uma bênção, é estar apto a ser bem-sucedido em tudo. E o nível da nossa prosperidade não é sobre o que a gente tem materialmente, né? Não é só isso, não é só dinheiro. Mas o nível da nossa prosperidade é o quanto flui de nós. É um rio, a bênção é um rio, a prosperidade de Deus em nós é um rio. Ela precisa fluir. Não pode ser um açude que fica algo represo, né? Preso ali, aquela água presa. Não, tem que ser um rio que flui, levando vida por onde chegar. Por isso que ser próspero é ser abençoado para abençoar outros.
E o que é prosperidade bíblica? É estar suprido em todas as áreas. Se eu não estou enganada, no mês de agosto, tivemos 2 ministrações sobre prosperidade bíblica. Então, se você quiser resgatar um pouco de prosperidade bíblica, você pode buscar no YouTube, na nossa igreja, essas ministrações. Hoje eu vou seguir por um outro caminho, não vou detalhar tanto a prosperidade bíblica. Então, prosperidade bíblica é estar suprido em todas as áreas da vida. É nós termos as nossas necessidades supridas, é ter provisão, suprimento. É ainda não ter só para nós, é termos também o suficiente para que a bênção flua, para que não fique retido, para que a gente possa dar suporte a outros. Além disso, prosperidade também deixa eu buscar aqui, é ter sucesso na família, alegria nos relacionamentos, é saúde, é um pacote de sucesso. É como se você comprasse um pacote, Deus te falasse assim, eu vou te dar um pacote de sucesso. Pacote de viagem. E nesse pacote você vai ter sucesso na sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Você vai andar em prosperidade, em saúde divina. A gente já não precisa mais andar atrás da bênção. Nós já temos ela habitando dentro de nós. A bênção, né? Eu já não venho para a igreja para receber a bênção. Na verdade, a unção já está sobre mim, a bênção está sobre mim, porque eu já ando em saúde divina. Melhor do que receber uma cura é você não adoecer. Melhor do que você ter uma dívida é você não ter sobrando contas pagas. Então, a gente não vem mais para receber a bênção já habita dentro de mim. Amém? Então, quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos esse pacote de viagem de uma jornada bem-sucedida, onde a gente vai ter paz, seremos propícios a amar, perdoar, abundar em todas as áreas, ter bons relacionamentos, porque prosperidade é ser, não é ter. Quando a gente vê a história de José, diz assim, Deus era com José, então ele veio a ser um homem próspero. E por conta da prosperidade que estava sobre a vida dele, muitos foram abençoados. Muitos não morreram de fome. E ali era uma fome física. E hoje nós temos algo espiritual também. E graças a Deus que Deus opera, Ele trabalha, Ele mora, Ele habita dentro de nós, Ele está sempre conosco. E lá em Salmos 35, 27, diz assim, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz, tem prazer, Ele tem alegria na prosperidade do seu servo. E prosperidade aqui quer dizer shalom, ou seja, completo, nada faltando, paz, segurança, bem-estar, saúde, bem-estar. Tudo, paz, é isso que nós temos e o Pai tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer na nossa prosperidade. E prosperidade, né, ela está muito acima, é um nível muito acima do dinheiro. Dinheiro não define prosperidade bíblica, porque o nosso foco não está no dinheiro. Eu não vou falar assim, olha, quando eu tiver dinheiro, vou ser feliz, né? Vou jogar na Mega Sena, se eu ganhar, aí sim vai dar tudo certo. Não, o nosso foco não está no dinheiro, o nosso foco está em Deus, porque Ele é a nossa fonte. A fonte de toda a prosperidade, de toda a bênção. Ele é o nosso provedor. E nós colocamos o foco agora não no dinheiro, mas na provisão sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus por isso. E eu vou te dizer algo, prosperidade bíblica, queridos, é o resultado de nós andarmos na palavra. Obedecer e seguir a Bíblia ensina, né, nós obedecermos e seguirmos o que a Bíblia ensina está diretamente relacionado à prosperidade bíblica, a prosperarmos. E andarmos na palavra é andarmos em Jesus, é termos Jesus. Se andarmos com Jesus, né, seguirmos os seus mandamentos, nós somos prósperos, porque nós vamos ter o quê? Essa palavra viva habitando dentro de nós. E a palavra de Deus, ela não nos dá somente um fundamento, mas também uma posição. Uma posição de permanecermos firmes, né,
declarando a palavra e vivendo aquilo que Deus tem para nós. Lá em terceira carta de João, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E alma, né, ela significa mente, ela significa os nossos pensamentos. Assim, eu vou parafrasear mais ou menos esse versículo da seguinte forma: você é tão próspero quanto a sua maneira de pensar é próspera. O que vai definir, queridos, é a gente renovar a nossa mente. Se nós andarmos e meditarmos na palavra, se pensarmos como Deus pensa, se falarmos como Deus pensa, não há como vivermos de outra forma, a não ser naquilo que Deus tem para nós. Vivermos nessa prosperidade bíblica. A palavra de Deus, ela precisa, queridos, assumir a prioridade até sobre os nossos sentimentos e pensamentos. A palavra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar. Quantas vezes o diabo vem com setas na nossa mente, falando assim: você não é amado, ninguém te vê, você não é querido. Será mesmo que Deus te ama? O que você vai fazer? Você vai dar prioridade à palavra. Ei, Satanás, está escrito. Está escrito. Está escrito que os pensamentos dele são pensamentos de paz ao meu respeito. Está escrito que ele já enviou o seu único filho. E aí você estabelece o quê? A palavra como seu firme fundamento. O seu pensamento, as suas emoções já não vão mais te desestabilizar. Porque você está firmado numa rocha, numa posição. Pode vir um pensamento, você vai rebater com está escrito. Está escrito. E é renovando a mente que nós vamos pensar de forma próspera, pensar no que Deus pensa, falar o que Deus pensa e viver aquilo que Deus tem para nós. Então, como nós fazemos isso, né? Renovando a mente. Renovar a mente somos nós que renovamos diariamente. Acho que é igual fralda de bebê, tem que tirar à toa quase toda hora. É diariamente renovando a mente, é diário. Não, eu renovei hoje, tá bom. Não, às vezes você vai renovar até 10 vezes com a palavra, lendo, meditando na palavra. A segunda forma também é falar o que a palavra diz. Falar o que a palavra diz. Sou curado, sou próspero, sou bem-sucedido em tudo. Como está lá em Josué 1:8, não cesses, não pares de falar da palavra desta lei, né? Da palavra do livro desta lei. Não cesses de falar. Fala sobre essa palavra. E assim você vai viver e desfrutar do poder que há nela. E por qual motivo, né, é tão importante renovarmos a mente? Porque se eu pensar que prosperar é errado, se eu achar que Deus não quer me prosperar, que prosperar não é bíblico, eu não vou crer, eu não vou falar. O que eu vou fazer? Vou falar errado, e vou pensar errado, e vou agir errado. Por isso eu preciso renovar a mente para pensar como Deus pensa, falar como Ele fala. E na medida que nós renovamos a mente, nós somos capazes de caminhar no Espírito, se mover na bênção de Deus. E você sabia que lá no Salmo 1, conta a história de um homem que ele é bem-sucedido em tudo o que ele faz. Por que ele era bem-sucedido em tudo o que ele fazia? Porque ele meditava na palavra continuamente. Em Josué 1:8, a mesma coisa. A chave principal para possuir a bênção. Possuir a bênção. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então tu farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Glória a Deus. Então é apenas pela fé na palavra que nós vamos possuir a terra prometida de bênçãos. Nós vamos colocar os pés na promessa. Nós vamos entrar na nossa terra prometida, visualizar pela fé aquilo que Deus tem para nós e possuir pela fé aquilo que Ele já lançou para nós. Renovar a mente tem tudo a ver com fé. Renovar a mente é parar de pensar do jeito errado. Renovar a mente é parar de pensar do jeito errado. Porque se pensarmos incorretamente,
cremos de maneira equivocada. E quando nós pensamos e cremos, nós falamos errado. Por isso a gente precisa alinhar, pensar, crer e falar com a palavra. E é graças a Deus por essa palavra, porque ela que vai conservar a minha mente reta. Conservar a minha mente, querido, no meio da pressão. Nada vai me abalar, porque eu creio nessa palavra. Eu creio que eu não seremos decepcionados. Nós temos confiado num bom Senhor, no Pai que é o abençoador. Glória a Deus. E qual é o propósito da prosperidade? Por quais motivos Deus quer nos prosperar? O primeiro é para que Ele possa cumprir a sua aliança. Deus nos capacita a prosperar a fim de confirmar a sua aliança. E qual é a aliança? Está lá em Gênesis 12, do versículo 2 ao 3. Ele falou para Abraão: sê tu uma bênção. Te abençoarei, Abraão. Sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é interessante que lá em Gálatas 3, no versículo 13 a 14, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele nos resgatou da maldição da lei. Ou seja, no lugar da maldição, nós já fomos abençoados. Nós recebemos a bênção. Nós recebemos a bênção, e ele diz no versículo 14, por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebessem pela fé o Espírito prometido. Glória a Deus, porque nós já fomos resgatados da maldição da lei. Doença, miséria, morte espiritual, nós já fomos resgatados, agora eu ando na bênção. E a bênção sempre vence a maldição. E Ele nos tirou, nós já vencemos, queridos, em Cristo Jesus. A parte de Deus ali com Abraão era abençoá-lo, a parte de Deus era abençoar. E qual a parte de Abraão? Receber pela fé. E começar a andar naquilo que Deus tinha dito para ele, para que ele fosse bênção para todas as nações. O segundo propósito que Deus quer nos prosperar é porque Ele tem prazer na nossa prosperidade, como nós lemos no Salmo 35, 27. E Deus, Ele não nos prospera para acumularmos riqueza, de jeito nenhum, muito menos para ficarmos orgulhosos. Porque o enriquecimento financeiro sem um propósito é miserável. Se Deus te enriqueceu a um propósito, você é um bom mordomo. Esse é um terceiro ponto. Deus quer te prosperar para que você seja um bom despenseiro daquilo que Ele colocar na sua mão. Queridos, Ele diz lá em Ageu assim, minha é a prata e meu é o ouro, não é isso? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo pertence a Ele. O dinheiro que você tem não é seu. Tudo que você tem não é seu. Pertence ao Pai, as riquezas foram criadas por Ele. Ele distribuiu aos filhos riquezas para que eles pudessem ser bons mordomos, despenseiros, socorrer pessoas, financiar projetos. E as riquezas estão aí, querido. A gente pode pensar assim, não, tem que ter rico e pobre no mundo. Não, Deus não criou ninguém para ser pobre, viver na miséria, vamos dizer assim, para viver na miséria. Deus colocou riquezas na terra. E essas riquezas é para que todos possam viver de forma bem-sucedida. Mas por conta do pecado, o que aconteceu? Uns têm mais, outros têm menos. Mas as riquezas estão aqui na terra, não estão no céu. Às vezes Deus não vai dizer, manda o dinheiro. Não, Ele não vai fazer descer, Já está aqui, já está aqui. Falta você falar, Senhor, eu quero as riquezas que o Senhor tem para mim. Manda, eis-me aqui, Senhor. Eu quero os milhões. Quero, em nome de Jesus, eu quero aquilo que me pertence. Satanás, tire suas mãos dos meus recursos, do meu dinheiro. Anjos ministradores vão e tragam, em nome de Jesus, aquilo que me pertence, aquilo que é meu. E é isso, querido, que nós recebemos do Pai, essa autoridade, esse, vamos dizer, poder de exigir o que é nosso, que já foi conquistado por nós.
E as riquezas, como eu falei, estão aqui. E elas foram destinadas para os filhos de Deus, para que eles pudessem ser bons dispenseiros. E lá em Romanos 8,32 diz que aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente todas as coisas? Onde nós nascemos não nos define mais. Nós agora fomos gerados em Deus. E ele diz assim, ó, se você quiser e me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. E é isso que ele tem para nós, os filhos. E ser próspero, Marli, o que é? É ter saído do império das trevas, ter sido transportado para um reino de amor, é pertencer a uma família real, onde não há falta, é andar em triunfo. Isso é ser próspero. Ser próspero é ter Deus trabalhando em nosso favor, é ter saído da morte para a vida, é ter se tornado herdeiro e co-herdeiro com Cristo, é ter sido perdoado dos nossos pecados e nos tornado em Cristo justiça de Deus. É poder confiar em Deus e não no sistema financeiro, é ter suprimento constante e abundante, é ter vida em abundância, é ter a natureza de Deus, é a vida de Deus operando em nós, é ter e desfrutar da vida de Deus, até que ela transborde, é cantar de alegria e celebrar de júbilo. E júbilo é grito de alegria, grito de alegria. É ter a sua descendência poderosa na terra, é andar na luz e não mais em trevas, e é andar em novidade de vida. Graças a Deus, porque nós não somos mais candidatos a tudo isso, já somos eleitos. Eleitos, elegíveis para usufruir de tudo isso. E elas estão disponíveis, porque nós já vencemos o mundo, como está lá em 1 João. E aí, queridos, entrando um pouco na bênção, a ordem natural e perfeita da criação de Deus era que o homem vivesse, andasse, fosse sustentado pela bênção de Deus. Mas por conta do pecado, a maldição entrou, mas o plano original de Deus, a ordem natural, era que o homem vivesse na bênção. Deus abençoou a sua criação, Deus abençoou as criaturas, o homem, a bênção fez com que a natureza, tudo que Deus criou, inclusive o homem, né, que foi ele formado por ele, vivesse para prosperar, para dominar, para multiplicar, para que eles fossem fecundos. A bênção do Senhor estava sobre eles ali. E desde o início da história, a bênção de Deus pode ser observada. Nós podemos observar Deus ao longo da história, distribuindo, transferindo bênçãos. Em todos os momentos, o prazer de Deus com o povo de Israel era o quê? Abençoá-los. Deus tem o prazer na alegria do seu povo. A gente vê Deus concedendo palavras de bênção na criação, a todas as criaturas, né? A gente vê no decorrer da história, Deus abençoando a humanidade, o homem e a mulher. A gente vê lá em Noé, quando Deus fala para Noé e sua esposa, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus fala para Abraão, Deus fala assim, olha Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus vai abençoando o povo. Deus inicialmente abençoa ali as criaturas, depois ele abençoa, né, a família, aí ele lança palavras de bênção sobre nações, coisas naturais, coisas espirituais, e graças a Deus, porque a bênção que foi depositada lá em Abraão chegou até nós. Nós fomos abençoados, queridos, pela fé, pelo pai da fé, né? Nós fomos alcançados, melhor falando, pela fé daquele homem. E por meio da bênção que foi lançada, todas as nações da terra conheceram a Jesus. Então o homem, ele foi originalmente feito para viver na bênção. Deus é abençoador. Então significa que se nós somos a imagem de Deus, significa que nós somos abençoados. E o plano de Deus sempre foi sustentar o homem e tudo que há com a sua bênção. E como Deus abençoou? Deus abençoou todas as formas de vida, dizendo. Deus lançava palavras de vida, liberando a habilidade para crescer, para multiplicar, para prosperar.
A bênção de Deus, ela é transmitida pela palavra falada. Era falado, e essa era a forma como Deus lançava, né, a bênção. A bênção era a voz ativada, ela é a voz ativada. É uma voz investida de poder. E a gente vê os patriarcas abençoando seus filhos com a bênção, lançando palavras de bênção sobre eles. E bênção, querida, é algo que se possui. Eu possuo a bênção, ela me pertence. A bênção, ela significa conceder algo, conceder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade. E a bênção, ela é irrevogável. Ela não pode ser anulada e ela é permanente. Nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Lá em Números, do capítulo 22 ao 24, conta a história de Balaão. E Balaão era um profeta. E quando Israel estava prestes a entrar na terra prometida, Balaque, que era o inimigo do povo de Israel, contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. No início, Balaão resistiu, mas aí continuou insistindo. Balaque ficou insistindo, Balaão acabou cedendo. E foi tentar, né, vamos dizer assim, amaldiçoar os filhos de Israel. Mas o que Balaque, o inimigo, não sabia é que não se pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Não pode. A bênção sempre vence a maldição. E aí teve uma hora que Balaque chegou para ele, para Balaão, e falou assim: Balaão, eu falo para você amaldiçoar e você abençoa. Ele falou assim: eu não posso falar aquilo que Deus não mandar eu falar. Ele era um profeta. E Balaão diz assim para ele, Balaque diz, né, eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que você só os abençoa. E ele não sabia que é impossível, que ele desfazer a bênção do Senhor. Ela é irreversível. Balaão falou para ele, né, como eu posso amaldiçoar quem Deus abençoou? E nesse contexto lá de Números entre 22 e 24, lá em Números 23, Balaão diz assim: Deus não é homem para que minta, ele nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido a bênção, não fará? Ou tendo falado, o quê? A bênção, não cumprirá? Eis que para abençoar eu recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Queridos, a bênção, ela é permanente. E a bênção, Deus, ela vai direcionar a bênção, ela não tem como voltar. Deus não se arrepende de lançar a bênção. Ah, hoje você não está bem, vou tirar a bênção. Não, ela permanece ali. O que pode acontecer é ela ficar paralisada. Né, aconteceu alguma coisa e ela fica paralisada. Mas se você começar a lançar ações correspondentes, palavra de fé, começar a ativar aquela palavra que está investida de poder, o que vai acontecer? Ela vai voltar a funcionar. Deus não tira a bênção. Não existe isso. Por isso que diz lá em Efésios, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Não tem como reverter mais. Ele não vai tomar de volta, ela não vai ser anulada. A bênção, ela é sempre maior, superior. E ela vence toda doença, toda morte espiritual e toda miséria. Então não fale, queridos, palavras negativas. Se Deus já te abençoou, se Deus já abençoou sua casa, seu trabalho, quem é você para ficar falando palavras negativas? Deus já abençoou, concorde com Ele, está pronto. Concorde com Ele, está feito. Ande nessa fé. Quando chegar algo para tentar falar assim, será que eu sou mesmo isso? Será que eu sou curado? Será? Não, eu
eu sou abençoada. A bênção não vai sair de mim, ela permanece. Onde eu for, onde eu estiver, a bênção está comigo. Ela está dentro. E eu preciso o quê? Ativá-la. Por isso, queridos, renove a sua mente, declare as bênçãos de Deus. Não fale palavras negativas e cheias de dúvida. Não fale. E isso eu falo para mim também. Não fale, Marli. Por exemplo, algumas palavras que eu vou citar aqui. Eu não tenho sorte nisso, eu não dou para isso, eu não tenho jeito, é difícil, é impossível. Não diga isso. Prosperar não é para mim, não fale isso. Não sou digno, não sou capaz, não consigo. Ninguém na minha família deu certo. Eu não me dou o luxo de comprar isso. Não fale isso. Eu me dou o luxo de comprar sim. Porque a bênção do Senhor está aí, Ele vai prover, amém? Não diga, meu salário não dá para nada. Não diga isso. Meu dízimo parece nunca produzir. Eu nunca vou avançar na vida. Não, Deus te gerou e Ele já te abençoou. Essas palavras são palavras de maldição. Quem somos nós para falar o contrário daquilo que Deus já falou a nosso respeito? Então, devemos falar aquilo que Deus fala. Eu sou próspero, eu sou bem-sucedido, eu me dou o luxo, sim. Me dou o luxo, obrigada, Pai. O meu dízimo, ele multiplica, ele prospera, nada falta. As minhas ofertas multiplicam, eu semeio com fé. Vai acontecer, amém? Apesar da minha família, vamos dizer assim, né? Veio de uma família mais carente, enfim. Não, mas agora Deus me gerou e me abençoou para a prosperidade. Não ando mais pelo que os outros falam ou por algum tipo de preconceito, seja lá o que for. Agora eu ando naquilo que o Senhor determinou a meu respeito. Por isso precisamos o quê? Estar renovando a mente para andar em prosperidade divina. Aleluia, obrigada, Senhor. É melhor... Como eu já falei, né? É melhor a gente sair, né? Às vezes a gente fala, vou lá em tal lugar para receber uma bênção. Não, ela já caminha comigo. E eu só vou ativando ela, renovando a minha mente e confessando a palavra. Marcos 11:23 diz que qualquer que disser e não duvidar no seu coração, ou seja, no seu espírito, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Tudo lhe será feito. O quê? Tudo o que disser. Então, declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. A palavra, querida, a gente pode semear tanto a morte como a vida. E eu escolho a vida. E eu escolho a bênção. E eu escolho aquilo que o Senhor já falou ao meu respeito. E vou caminhar dessa forma para que eu possa prosperar cada dia mais e andar em prosperidade. Se Deus falou palavras de bênção sobre nós, nós precisamos alinhar a nossa vida, a nossa forma de falar, para que ela esteja de acordo com a palavra de Deus. Primeiro, né, eu já falei aqui, eu creio que eu me perdi, que a confissão negativa pode destruir uma oração. A confissão negativa pode destruir uma oração. Né? As pessoas pensam errado, acreditam errado, falam e agem errado, mas graças a Deus não somos nós andamos de acordo com a palavra. Então, se a gente dá o dízimo, trabalha duro, ora por prosperidade todos os dias, queridos, não vai ser a nossa boca que vai falar o contrário. Nós vamos alinhar a nossa palavra, aquilo que a palavra de Deus diz, para que a gente possa andar naquilo que o Senhor tem para nós. Ou seja, se as nossas palavras forem negativas, apesar de eu dar o dízimo, ofertar, declarar, como é que é aqui? Orar por prosperidade, mas se a minha palavra falar o contrário, eu posso estar fazendo o quê? Vocês não estão entendendo. Glória a Deus. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Ele sempre me ajuda. Obrigada, Senhor. E por que, queridos, que nós somos uma bênção? Por que nós somos uma bênção? Né? Porque sou uma bênção. Primeiro, para revelar o poder de Deus. Por meio da bênção de Deus na minha vida, eu revelo o poder dele por onde eu passar, ele é glorificado. Segundo, eu sou uma bênção para abençoar.
É interessante que o Senhor, né, concede a bênção e nós somos beneficiados. Mas ainda temos olha como é que Ele faz, né? Ele não dá somente para a gente acaba tendo a capacidade de beneficiar a outro. Não para em nós. É o rio que flui. É o rio que flui. Amém? Por isso que o ministério, onde você estiver, o seu ministério, o ministério da reconciliação, é o canal de bênçãos que vai conduzir outros a receberem os benefícios do céu. Ah, mas eu sou diácono. Ali é o canal de bênção. Eu faço somente... Isso é um canal de bênção para que outros possam se beneficiar daquilo que o céu tem. Onde você chegar, é uma palavra, um bom dia, uma palavra de afirmação, né? Olha, você é um sucesso. Deus tem um plano para a sua vida. Você está sendo uma bênção. Porque você já é abençoado para abençoar a outros. Amém? E também, queridos, continuando aqui, quando Deus falou para Abraão, Gênesis 12, do versículo 2 ao 3, falou assim, Abraão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção, Araújo. Sê tu uma bênção. Isso não quer dizer que o Araújo, por exemplo, é abençoado, ou que o nome Araújo é o nome, né, da sorte, né, é o nome que traz a bênção. Não, mas que o Araújo é o meio da bênção de Deus divina chegar a todas as nações. É desse jeito, é que por meio do Araújo todas as nações serão alcançadas. Por isso nós somos uma bênção. Glória a Deus por isso. Queridos, precisamos também, quanto à prosperidade bíblica, falar a montanha muitas das vezes. E as montanhas, muitas das vezes, são aqueles papéis de dívida, né? E eu estava lendo esse livro aqui que fala do poder criativo de Deus para as finanças. E ele... É bem interessante que ele falou assim, fale a sua montanha. E o que ele fez, né? Ele chamou a filha dele, a Nete, para que fosse testemunha. E ele pegou as contas dele. Antigamente, a gente recebia a conta pelos correios, agora é tudo pelo e-mail, né? Aí fica aquele monte de conta assim no início do mês. Misericórdia. Aí eu pago só para tirar aquilo de lá. Aí meu Deus, já começou a chegar, da dia 27, 25, começa a chegar aquilo no e-mail. E aí ele falou assim, ele colocou um monte de conta na mesa e falou assim, contas, ouçam-me, estou falando com vocês. Jesus disse que vocês me obedeceriam. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno e lhes digo, sejam totalmente pagas. Desmaterializem-se, sumam, desapareçam em nome de Jesus. Vocês me obedecerão. Aí perguntaram assim para ele, você não se sentiu um pouco bobo fazendo isso? Ele, não, eu me senti muito bobo fazendo isso. Mas os sentimentos não têm nada a ver com isso. Jesus disse para falar ao monte, para falar à amoreira. E a amoreira é um papel. A conta é um papel, o dinheiro é o papel. Então você tem que falar ao papel, à árvore, pela fé. Se desmaterializem, sumam, desapareçam, sejam pagas. Fale a sua montanha. E aí ele continua falando aqui, é muito interessante esse livro, queridos. Tem palavras, declarações de fé. Se você quer comprar uma casa, vender uma casa, enfim. Esse aqui é um livro pequenininho, você lê em 1 hora, rapidamente, e já começa declarando a palavra. Então, diga a sua montanha. Você já recebeu a autoridade no nome de Jesus. O Jesus já tem autoridade, você vai falar. Falar, ativar a bênção que já está dentro de você. E glória a Deus, porque Ele é fiel. E lá, queridos, me perdi de novo. Senhor, me ajuda. Querido, você pode falar assim, Marli, eu não tenho fé. É mentira do diabo. Você tem fé sim. Ah, mas é pequeno. Não é pequeno, você vai ficar exercitando a sua fé. Como? Falando a palavra. Falando a palavra e o seu ouvido é o mais perto de você. Aí a palavra de Deus diz que, olha, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Qual é a palavra? A palavra da fé. E você vai ficar declarando a palavra. 1 hora você vai começar a perceber assim, eu estou diferente, estou me sentindo rica. Claro, o seu sentimento se submeteu à palavra. Eu estou me sentindo curado. Ah, mas ele já se submeteu. Ah, mas eu estou sentindo... Sim, porque o seu sentimento se submeteu à palavra.
A realidade agora é o que Deus diz a seu respeito. Queridos, como é bom a gente andar e viver aquilo que Deus tem para nós. Lá em Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece. E com ela não traz desgosto. A bênção enriquece. Se eu sou abençoado, eu sou rico. Estou enriquecendo, porque eu tenho a bênção do Senhor em mim e sobre mim. Queridos, Deus, não é mais se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Ele já quis e Ele pode fazer. Porque às vezes já tem pessoas que creem que Ele pode, mas Ele não quer. Ele quer e pode fazer. Deus, Ele vai honrar sempre a fé. Sempre. E para Deus não tem matemática, a matemática de Deus não tem lógica e a lógica não tem matemática. A gente não precisa entender. E outra, Deus não vai fazer planos com a força do nosso braço, né? Ele não vai fazer planos, né, com as coisas naturais que a gente tem. É muito lento, pequeno, não dá certo. O Senhor tem muito mais. Então, creia e declare, e chame à existência aquilo que você quer. Declare o que você quer. E a fé é sempre hoje. Tem um livro do filho do irmão Reagan que ele fala sobre isso. Ele fala assim, tem muitas pessoas que dizem assim, eu creio que um dia eu serei curado. Eu creio que um dia eu vou prosperar, quem sabe? Tinha um grupo antigamente, assim, quem é mais novo como eu vai lembrar, era assim... eu decidi esperar. Alguém lembra? Gente, como vocês não lembram? Isso, pastor, eu escolhi esperar. O meu grupo agora é eu escolhi crer. Né? Tá esperando? Não, estou crendo que já aconteceu e vai dar certo, já deu certo, porque o Senhor está comigo, a bênção do Senhor. Para onde você está caminhando, Marli? Estou caminhando para o sucesso. Às vezes perguntam, como é que você está? Estou caminhando. Aí uma vez uma amiga perguntou, você está caminhando para onde? Para o sucesso. Só pode ser para o sucesso. Então, a linguagem da fé é hoje. Desenvolva a fé na área da sua necessidade. Da sua necessidade. Uma confissão de fé te salvou. Uma confissão te cura. Uma confissão liberta, transforma. E uma confissão te faz prosperar em onde você estiver. É a tua palavra, queridos, investida de poder, que vai lançar, os anjos ministradores vão pegar essa palavra e vão trazer à existência aquilo que você está declarando. É assim que funciona. Deus falou assim, irmão Reagan, o problema do meu povo não é fé. O problema é falar o que eles querem. Então, nós vamos falar o que Deus quer, falando a palavra. Glória a Deus, porque uma confissão de fé nos livra do inferno, da doença, da pobreza, nos livra de qualquer coisa nesse mundo. Agora nós vamos para os nossos exemplos práticos. Eu amo os exemplos. Eu não sou uma pessoa do abstrato. E é engraçado, né? Deus, sabendo disso, traz os exemplos para mim. E exemplos verdadeiros, é muito interessante. Não sei se os irmãos entenderam, mas eu vou trazer os exemplos para deixar claro o que eu ministrei, o que eu ensinei. O primeiro está lá em Tiago 4, 7, que diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Um passo de fé é colocar os nossos pés na promessa de prosperidade. Você vai dar um passo de fé, você vai levantar, pegar esse livrinho, pegar os versículos e você vai dar o passo de fé e vai se colocar ali na posição, nas promessas de prosperidade. E o que você vai fazer depois? Permanecer. Permanecer nesse solo. Aqui é meu. Você não me deu, Satanás, sai agora. E você vai começar a confessar a palavra, confessar com fé. E você vai se recusar a deixar aquele lugar. E se por acaso o diabo vir com alguma sugestão, você vai falar, está escrito. Eu me recuso a sair dessa posição, porque foi Deus que me colocou. Ele já conquistou para mim na cruz, é meu. Sai daqui e você vai permanecer ali. Além disso, você vai o quê? Agradecer. Pai, obrigada. Já me pertence. Tua palavra diz que eu já sou abençoado. Que eu já ando em saúde divina. Que o Senhor perdoa todos os meus pecados e sara todas as minhas enfermidades.
E você vai continuar ali, resistindo o inimigo, falando a promessa em fé, dizendo sempre, está escrito. E se for necessário, você vai pegar as montanhas, vai colocar assim, ó, sejam removidas em nome de Jesus. Usando da autoridade que você já tem. O segundo exemplo, queridos, eu quero ler com vocês, lá em Gênesis 13. Gênesis 13, os irmãos vão passar aqui atrás, eu agradeço aos irmãos da mídia. Gênesis 13 conta a história de Ló e Abraão. Mas eu quero ler porque tem uma parte muito interessante. Diz assim, Gênesis 13, 1 e versículo 2, e a gente vai seguir. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gados, prata e ouro. Pule para o versículo 5. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue-te os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Queridos, Ló foi guiado ali pelo que viu. Olhou a campina, era bem regada e foi. O que Abraão fez? Abraão simplesmente esperou a direção do Senhor para saber onde ir. Às vezes, quem é ligeiro nem sempre é o mais esperto. E Abraão ali, guiado pelo Senhor, esperando uma direção. Senhor, e agora? Para onde que eu vou, né? E o Senhor falou para ele assim, olha, Abraão, eu vou te dar uma direção. Levanta os seus olhos e enxerga. Conecta aquilo que você está vendo, a palavra que eu estou lançando sobre a tua vida. E Abraão podia pensar assim, mas Senhor, é muita terra. O que eu vou fazer com tudo isso? Né? Era muito norte, sul, leste, oeste. Às vezes você pode se perguntar assim, mas Senhor, né? Eu sei fazer tão bem, por que eu faço tão bem um brownie? Por que eu sei tocar tão bem? Por que eu tenho uma voz, né, para cantar? Por que, Senhor, que eu sou tão próspero financeiramente? Queridos, é para alcançar vidas. Aquela terra que Deus tinha falado para Abraão era para uma grande nação, para que vidas fossem alcançadas por meio daquela promessa. Não questione, às vezes, Senhor, por que eu tenho, né, essa habilidade? É para abençoar. E não seja guiado pelo que você simplesmente está vendo. Ah, ali é bom, vou fazer isso. Não. Peça a direção do Senhor. Aguarde a direção do Senhor para saber onde ir. E Deus, lá em Hebreus 11, 8 e 9, diz que pela fé Abraão peregrinou toda a terra da promessa, porque ele aguardava a cidade que tinha fundamentos. Ou seja, Deus deu uma palavra para Abrão. E o que ele fez? Ele começou a caminhar naquilo que Deus tinha para ele. E para finalizar, eu quero também continuar com Abraão, mas agora lá em Romanos 4.
Romanos 4,17, que diz assim: Deus falou para Abraão: Abraão, por pai de muitas nações te constituí. Queridos, quando Deus falou isso, Abraão não tinha condição de ter filhos. Ele não tinha filhos. Mas o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência aquilo que não existe, o Deus que cria coisas novas do nada, o Deus que com uma palavra traz algo à existência a partir do nada, é Ele que tinha lançado a palavra de bênção sobre a vida de Abraão. E Abraão, o que ele precisava fazer? Começar a crer e declarar. Tanto que Deus muda o nome dele para Abraão, pai de muitas nações. E ele começou a declarar: Abraão, pai de muitas nações, pai de muitas nações. Mesmo sem ter, ele já estava declarando aquilo que Deus tinha para ele. E isso que é a fé do tipo de Deus. Às vezes a gente pensa assim, mas eu vou ficar declarando, mas eu não estou percebendo nada. Queridos, a fé do tipo de Deus é aquela que chama as coisas que não são, como se elas já fossem. Deus chamou Abraão, pai de muitas nações, antes que ele fosse fisicamente. Você pode estar pensando assim, mas será que eu sou mesmo abençoado? Será que eu sou mesmo próspero? Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou o que Deus falou que eu sou. Porque a palavra de Deus diz. E eu vou começar a andar na fé do tipo de Deus, a fé que eu já tenho. Declarando a palavra, chamando aquilo que Ele falou que eu sou pela fé. E foi dessa forma que Abraão começou a concordar com Deus, dizendo as mesmas coisas que Deus tinha dito. Pai de muitas nações. E assim foi, queridos, a promessa se cumpriu. E lá em Romanos 4,20 diz que Abraão recebeu forças pela fé. E como que ele recebeu forças pela fé? Dando glórias a Deus, declarando a palavra e andando na fé do tipo de Deus, que ele era fiel para cumprir. Queridos, se Deus nos chama de abençoados e de capacitados a prosperar, antes de chegar qualquer evidência, declare e creia naquilo que Deus falou a seu respeito. Se Ele lançou uma promessa, declare essa promessa e chame à existência. Eu sou abençoado, eu sou capacitado a prosperar. A bênção do Senhor me faz rico e alegre. Porque a palavra de Deus diz, Provérbios 20, que a bênção do Senhor enriquece. Queridos, nós somos uma bênção. Nós somos prósperos para abençoar vidas. Não tem como, querido, a bênção do Senhor já nos alcançou. Amém?